falei sobre as propriedades físicas, químicas, mecânicas. A madeira apresenta algumas outras propriedades correlacionadas a propriedades organolépticas da madeira. Tá? O que são essas propriedades organolépticas? São as propriedades com relação à cor, ao cheiro, gosto, tá? Grão, ou seja, grão é toda a parte de orientação das fibras, como as fibras estão orientadas na madeira. Tá? Textura, brilho, desenho, massa específica, tá? Que é o mesmo que densidade, nós já vimos também nas aulas passadas, e dureza da madeira também. Com relação à cor, nós sabemos que a madeira tem uma variação muito grande de cor, principalmente com relação às inúmeras espécies que existem, principalmente aí dentro das folhosas, das angiospermas. Então, a cor é uma propriedade muito importante da madeira. Há uma valorização de algumas madeiras, principalmente com relação à cor, principalmente na área aí de móveis. Então, a madeira apresenta uma infinidade aí de cores e essa cor aí, né, a variação da cor natural da madeira, ela é devida aí à impregnação de diversas substâncias orgânicas, tá, nas células e nas paredes celulares também, depositadas aí de forma mais acentuada, principalmente na região do cerne. Vocês lembram do cerne? Eu falei nas aulas anteriores, principalmente aí que o cerne tem uma diferença muito grande com relação aí aos materiais que são depositados, porque o cerne tem uma coloração mais escura. Ele que confere a coloração ali na região mais escura da madeira. Né? Então, o cerne é uma parte ali mais interna da madeira, distinguindo aí com relação ao bulbo, que é uma opção ali mais clara. A cor da madeira é de grande importância, como eu disse, sob o ponto de vista principalmente prático, pela influência que exerce sobre o seu valor também decorativo, principalmente aí na área também de imóveis. Com relação ao cheiro, é uma outra propriedade aí organoléptica. O cheiro aí é uma característica dita aí pelos autores difícil de ser definida. O odor típico, que algumas madeiras apresentam, principalmente a presença de certas substâncias voláteis que se encontram aí principalmente também na região do cerne. Tá? Então, existem algumas espécies que exalam o odor, né? Apresentam um cheiro característico, e esse cheiro aí principalmente enquadra diferentes espécies dentro de algumas famílias também. Então, o cheiro devido à volatilidade desses materiais que são depositados também na região do cerne, o cheiro tende a diminuir mediante a exposição, mas pode ser realçado também raspando-se, cortando-se ou também umedecendo a madeira quando seca. Então, algumas madeiras apresentam essa característica aí de cheiro, de odor mais forte, mais característico, devido a esses materiais que são depositados aí na região do cerne. Então, o odor natural da madeira pode ser agradável, como o da sassafrás, que é uma espécie aí de canela, tá? Nós temos aí uma madeira aí, com o nome científico Ocotia pretiosa, da família Laurácea, tem um odor muito característico. Do cedro também, Cedrela officinalis, família Meliácea. Cedro rosa, Cedrela odorata, família também Meliácea. Ou também um odor desagradável. Tá? Então, algumas madeiras vão apresentar sim um cheiro que não é muito agradável, como de algumas canelas também do gênero Nectandra, da família aí, Laurácea. Tá? E esse cheiro, esse odor característico, sendo agradável ou não, pode o quê? Valorizar ou limitar a utilização dessa madeira. Então, na confecção, principalmente aí de embalagem de produtos alimentícios, as madeiras devem ser inodoras, né? Não ter nenhum cheiro, nenhum odor. No caso específico, por exemplo, de charutos, entretanto, o sabor melhora quando eles são acondicionados aí em caixas de madeira, principalmente aí utilizam madeira de cedro, tá? Cedrela sp da família Meliácea. Gosto é uma outra propriedade organoléptica da madeira. O gosto e o cheiro são propriedades intimamente relacionadas por se originarem aí das mesmas substâncias que são depositadas, que eu falei, na região lá do cerne, compostos fenólicos, né, extrativos. Na prática, só excepcionalmente
principalmente o sabor, contribui aí para a identificação e distinção entre as espécies. O gosto, então, como exemplo de madeiras brasileiras aí, com sabor característico, temos o Angelim amargoso, que é a Bactéria guianensis, da família Fabaceae, e o Marupá, que é Cimaroba amara, que é da família Cimarobaceae, e outras aí que tem aí uma diversidade, aí, principalmente com relação ao gosto, que é bem pronunciado e característico. De modo geral, madeiras com elevado teor também de tanino apresentam aí um gosto amargo, um gosto adstringente, difícil aí, né, dar principalmente uma acidez, né, mais elevada à madeira. A grã, uma outra propriedade aí, quando se fala de propriedade mineraléptica, o termo grã, ele refere-se principalmente à orientação geral dos elementos verticais constituintes do lenho, ou seja, do xilema secundário, da região ali, né, da madeira, em relação ao eixo da árvore, ou peças de madeira, tá? Em decorrência do processo de crescimento, principalmente ali da orientação das fibras, né, dos outros elementos anatômicos que nós falamos nas aulas passadas, sob as mais diversas influências. Tá? Há uma grande variação natural, principalmente no arranjo em direção aí dos tecidos de orientação no eixo axial, originando vários tipos aí de grãos também na madeira, ou seja, vários tipos de disposição aí dessas fibras e orientação desses elementos anatômicos. Então, existem aí grã direita, grã reta, grã direita ou reta, grãs irregulares, e dentro dessas grãs irregulares na madeira, há também a classificação de grã espiral, ou seja, de efeito torcido, grã intercruzada, reversa, grã ondulada, crespa, grã inclinada, diagonal ou oblíqua. Eu não vou estar falando sobre essas grãs aqui, porque o objetivo é mais mostrar para vocês que há também dentro das propriedades organolépticas essa característica da grã, ou seja, a disposição e diferença dessas fibras dentro da madeira, que vai dar uma característica diferente com relação principalmente à casca da árvore também. Então isso pode influenciar também em maior ou menor resistência mecânica de acordo com a disposição dessas fibras e orientação desses elementos aí anatômicos dentro da madeira. Textura, uma outra propriedade organoléptica, ela é o que? É o efeito produzido na madeira pelas dimensões, distribuição de percentagem de diversos elementos aí estruturais constituintes do lenho aí no seu conjunto. Tá? Então a textura também é classificada aí na madeira como textura grosseira ou grossa, textura média e textura fina. O brilho, uma outra propriedade importante na madeira, a importância é principalmente de ordem estética, propriedade ela pode ser acentuada artificialmente também, principalmente quando se faz o polimento na madeira, e acabamentos também superficiais, principalmente aí para a área também moveleira, tá? Que você quer dar um realce maior à sua madeira, né? Destacar aí principalmente o brilho. Algumas madeiras apresentam assim um brilho mais acentuado que outras. O desenho, outra propriedade aí que é o termo usado para descrever a aparência natural das faces da madeira, que resulta aí das várias características macroscópicas, tá? Que você consegue observar quando você retira um disco ali de madeira, você consegue observar aquelas características. Então, quando eu consigo observar o olho nu, eu falo aí de característica macroscópica, como ali região do cerne, região do albume, a cor, né? A grã ali, principalmente de dois elementos estruturais, quando se fala de anéis de crescimento, orientação daqueles anéis ali no disco de madeira, e também em relação aos raios. E, contudo aí, no plano também de corte, onde foi retirada a madeira, ou seja, aquela orientação do corte, principalmente corte transversal, tangencial e radial, que nós falamos aqui também nas aulas anteriores. Então, destacando aí, dentro da tecnologia da madeira, gente, quando se fala aí também de madeira, né, produtos madeireiros, nós destacamos aí também a área de serraria e secagem da madeira, que é muito importante para todo o processamento aí da madeira, tá? A serraria aí, a indústria de madeira serrada,
principalmente aí quando se trata da madeira que é reduzida, né? Ela é desdobrada em forma de tábuas ou processada para utilizações principalmente na indústria moveleira. Então, a eficiência em conversão aí, principalmente em uma serraria, tem como objetivo final determinar qual a proporção do volume de madeira que se processa e se transforma em madeira serrada e em resíduos. Porque nós sabemos que na área de serraria, quando há o processamento da madeira, o desdobro da madeira, para ser transformada em móvel ou em vigas, né, para a produção de telhados, por exemplo, há também na serraria um desperdício muito grande dessa madeira. Né? Então, a eficiência aí, né, em conversão dessa madeira é que vai realmente fazer com que haja uma separação da madeira que realmente vai ser utilizada, serrada, e a madeira que é originada desses resíduos, que às vezes esses resíduos podem ser utilizados aí, principalmente na produção de painéis, por exemplo. Nós vimos nas aulas anteriores também, né? Painéis aglomerados, principalmente, que utiliza esses resíduos aí, a madeira que não é aí uma madeira sólida, já é uma madeira aí de resíduos, originada de resíduos. Então, fatores que podem influenciar no aproveitamento aí de uma serraria, no aproveitamento e desdobramento aí dessa madeira, principalmente a qualidade da madeira, principalmente aí com relação à espécie, a diferença aí das madeiras de angiospermas e de gimnospermas. Nós sabemos que há diferença entre a densidade dessas madeiras e diferença também até no processamento. Né? As madeiras de coníferas aí são mais macias de serem trabalhadas e tudo. Né? Então, com relação até quando a madeira for desdobrada na serra, utiliza serras, né, tudo aí, para fazer esse desdobramento da madeira, há diferenças aí com relação à qualidade dessa madeira quando ela sofre o processo de desdobro. Equipamentos utilizados também dentro da serraria, né? Há também essa preocupação de melhor eficiência e qualidade da madeira que é desdobrada, utilização de serras, né? Equipamentos afiados, serras, planas, todos os equipamentos aí que vão permitir melhor qualidade aí e obtenção dessa madeira. Operação de desdobro utilizada também, né? Como desdobrar essa madeira, a orientação que deve se fazer o corte da madeira também é muito importante para que haja melhor eficiência, qualidade e menor aí desperdício de madeira, né? Menor geração aí de resíduos. Então, dentro da área de serraria, avalia-se muito antes também de fazer o desdobro da madeira, essa parte da secagem da madeira. Né? Nós vimos na aula passada que a água dentro da madeira é muito importante. Né? Ela está ligada na madeira, ou seja, pode ser aquelas águas lá, né, na madeira, ou água livre, né? Ou água livre de capilaridade, ou água de adesão, né? Ou água também química, né, de absorção química, que está presa nas paredes ali, celulares ali da madeira. Então, quando se trata de serraria ou desdobro, a parte de secagem é muito importante aí para definir a qualidade do produto. Né? Porque você não pode estar desdobrando madeira que está muito úmida, né? Porque a madeira vai sofrer ao longo do tempo do processo defeitos, vão haver defeitos na madeira que vai, dessa forma, né, que vão inviabilizar o uso dessa madeira. Então, há dentro aí da tecnologia da madeira alguns métodos de secagem, né? Antes de todo o abate da árvore, né, com a madeira abatida no campo, deve-se deixar um pouco ali a madeira, perder um pouquinho daquela água livre, e depois, quando fizer o desdobro da madeira, deve-se deixar essa madeira em forma de tabique, entabicada, ou seja, separada uma da outra para que ela possa perder ao longo do tempo também, um período aí de secagem natural da madeira, perder ali ao ambiente, né, ao ar livre ali aquela quantidade de água. E depois também há outros métodos de secagem, né, secagem em estufa, que a madeira deve também ficar um tempo ali em estufa para perder, né, e atingir ali normalmente um teor de 12% de umidade aí quando se trabalha com a madeira sólida, né, a madeira que não foi ainda transformada, reduzida em partícula. Né? Precisa de um teor de umidade, principalmente para a utilização de madeira colada, então ela tem que ter um teor de umidade adequado. Diferentemente na área de painéis, nós trabalhamos aí com um teor de umidade de 3%, para a produção aí, e utilização da madeira em partículas,
quando é utilizada para a produção de painéis. E defeitos provenientes da secagem. Então, se a secagem não é feita de uma forma adequada, ou se a secagem é feita de uma forma muito drástica na madeira, né, quando a água é retirada de uma forma muito bruta na madeira, há alguns efeitos também que a madeira vai sofrer. Então, alguns dos efeitos são aí o encaroamento, né, há uma deformação da madeira aqui, encaroamento denominado, arqueamento também, uma elevação aí na madeira, encurvamento, são os efeitos aí de secagem, e encurvamento também complexo, além de outros efeitos também que existem se essa secagem não for feita adequadamente. Então, gente, aqui é só para a gente estar falando também de alguns defeitos que se encontram na estrutura anatômica da madeira, tá? Eu sei nas aulas passadas a importância aí dos anéis de crescimento e há alguns defeitos aí, principalmente com relação à largura irregular desses anéis de crescimento na madeira, tá? Uma árvore aí que apresenta essa característica fornecerá um material com propriedades principalmente heterogêneas. A presença aí esporádica de um largo anel de crescimento, diferença da largura entre esses anéis, tá? Na madeira representa aí, normalmente uma zona de maior fragilidade a determinados esforços mecânicos, principalmente naquela parte lá que eu falei para vocês, na aula passada, de esforço mecânico na madeira, aqueles testes mecânicos. Então, a madeira, se ela apresentar a diferença nesses anéis de crescimento, esses anéis de crescimento, né, que eles fazem com que haja diferença entre a idade da árvore, né, se há diferença nesses anéis de crescimento também pode gerar aí fragilidade com relação a esses esforços mecânicos. Principalmente, um exemplo, aquele teste lá de cesariamento. Então, largura irregular dos anéis de crescimento. As causas deste fenômeno na madeira são os tratos subculturais, principalmente, né, onde a madeira ali está crescendo, onde foi feito ali, né, todo o processo iniciado, nutrientes necessários ali, uma adubação necessária, adequada à árvore, né, condições também de crescimento, conforme, por exemplo, aí ocorre com a árvore que cresce inicialmente em um povoamento considerado denso, no qual depois são derrubadas algumas árvores ali vizinhas, passando aí então a crescer isoladamente e sem competição também. Isso também vai modificar muito o crescimento dessa espécie e vão afetar aí os anéis de crescimento. Esse defeito pode ser evitado com medidas também silviculturais corretas. Então, se conseguir manejar a sua espécie de uma forma adequada, não tem um efeito aí nos anéis de crescimento. Também é um crescimento excêntrico, que nós denominamos aí, né, os autores denominam com relação à madeira, tá? Esse crescimento excêntrico caracteriza-se por uma medula aí considerada acentuadamente deslocada, aqui totalmente da região do centro, tá? Do tronco. Os anéis de crescimento apresentam largura aqui, tá? Variável entre as zonas aí de leme considerado inicial e tardio aí, tá? E essa largura aí são pouco diferenciadas entre essa diferença entre leme inicial e leme tardio, que eu já falei para vocês. Então, pode ser provocado aí esse crescimento excêntrico pelo vento, ação da gravidade, em árvores que crescem obliquamente, forte isolação lateral, crescimento unilateral da copa também, que resulta em suprimento principalmente de nutrientes, deficiência aí em um dos lados. E isso prejudica também o crescimento e também essa diferença entre esses anéis de crescimento aí da árvore. As desvantagens decorrem principalmente das propriedades desiguais da madeira, tá? Bem como da formação de leme, considerado aí denominado leme de reação, que frequentemente acompanha esse defeito. Esse leme de reação aí é diferente quando se trata aí de conífera e quando se trata de folhosa, tá? Esse leme de reação é o quê? A madeira que se desenvolve em galhos e troncos aí considerados inclinados, como naqueles que crescem principalmente em costas ou em terrenos aí considerados instáveis, ou ainda que se encontram sujeitos a grandes esforços, tá? Para a sustentação, por exemplo, de copas aí consideradas muito frondosas, tá? Ou de numerosos frutos também, produz o chamado aí leme de reação, tá? Então é um efeito, né, que ocorre aí devido às condições ali que a árvore está se desenvolvendo. Então o leme de reação
reação. E nas angiospermas, dicotiledôneas, o lenho de reação se localiza na zona considerada tracionada, na parte de cima, que é o lenho considerado de tração. É comum aí a ocorrência desse defeito, principalmente aí em áreas que apresentam troncos curvos, por exemplo, aí por crescer em áreas aí de encostas também, bem acentuadas, inclinadas. Nem sempre sua presença pode ser detectada, tá? Em áreas vivas, pois muitas vezes está presente indivíduos aí que apresentam externamente troncos cilíndricos e verticais, tá? Às vezes o problema não está sendo visível, né? Você não consegue perceber que há aquela tortuosidade ali, mas quando você avalia os anéis de crescimento, você consegue perceber aquela diferença. Uma outra característica, um outro defeito que há naturalmente aí na madeira, algumas madeiras apresentam nós, tá? Esses nós aí, o nó é a porção basal de um ramo que se encontra ali, embebida ali, tá? No tronco da madeira, provocando na sua vizinhança aí desvios, tá? Ou a descontinuidade aí dos tecidos lenhosos, tá? Ou seja, onde há o nó, muitas vezes, a dificuldade ali de deslocamento da seiva, tá? Dos tecidos lá condutores, xilema e floema. Então, os nós ali são considerados muitas vezes em algumas espécies uma porção ali que impede muitas vezes a deslocação aí dessa seiva, onde perdeu totalmente, né, o tipo de nó que está ali, perdeu a atividade ali fisiológica, né, e aí pode implicar em algumas, principalmente em defeito com relação à perda de qualidade e resistência na madeira. O nó é denominado vivo, então ele se apresenta ali vivo quando correspondente a uma época em que o ramo esteve fisiologicamente ativo na árvore, havendo uma perfeita continuidade de seus tecidos, tá? Ainda há deslocamento ali de seiva ali dentro, então ele é considerado ali um nó vivo, tá? E esse nó vivo ali, muitas vezes, é muito utilizado aí na área de móveis, tá? Às vezes você vê uma madeira ali que foi retirada, até um móvel que apresenta alguns nós. Isso ali, às vezes, algumas pessoas preferem, porque dá principalmente um efeito bonito ali na madeira. Então, o nó morto, tá? Existe também o nó morto ali. Ele corresponde a um galho, tá? Que morreu e deixou ali de participar do desenvolvimento do tronco. Tá? Os nós, ao morrer, sofrem acúmulos, principalmente de resina, tá? E outros materiais ali que lhes conferem principalmente dureza. Tá? Então há diferença ali na madeira e esse defeito aí de nós, né? A presença de nós ocorre em algumas madeiras, principalmente em espécies aí de conífera aí, como a madeira de pinos. Então, gente, para a gente poder fechar a aula, nós temos também dentro da tecnologia da madeira produtos aí considerados florestais madeireiros, tá? Toda aquela parte que eu falei para vocês, celulose, tá? Celulose e papel, carvão vegetal, produtos lá reconstruídos, ou seja, compensado, aglomerado, MDF, né? Os painéis, tanto de partículas, o aglomerado, como aí de fibras, MDF, como também os painéis laminados, que são os compensados. Então, produtos florestais madeireiros são aqueles provenientes ali diretamente da madeira, tá? E nós temos também, na área de tecnologia, produtos florestais não madeireiros, tá? Que tem uma grande importância também. O que são esses produtos florestais não madeireiros? São todos aqueles produtos que não são provenientes diretamente da madeira, mas constituem ali da árvore, ou seja, você tem folha, você tem fruto, tem resina, tem látex, tem tanino, tá? Tem também algumas raízes finas que fazem parte também de alguns produtos florestais madeireiros, tá? E eles apresentam uma alta importância, tá? Nessa área de produtos florestais, tá? Por quê? Porque são fontes muitas vezes de alimentos, medicamentos, materiais de construção, habitação e usos também culturais. Muitos ali, né, muitos desses produtos florestais não madeireiros são utilizados também como parte ali de
renda de famílias, principalmente na região aí, norte do Brasil, que utilizam muitos produtos lá, né, de extração de resina, de extração do látex, proteção da borracha, principalmente na seringueira. Então, há famílias que vivem aí desses produtos florestais não madeireiros. Então, como destaque aí, os produtos florestais não madeireiros, somente produtos aí considerados de origem biológica, tá? Não inclui solo, subsolo e a água, não inclui atividades turísticas, tá? Caça, pesca, proteção dos recursos hídricos, ambiental e biodiversidade, tá ok? Então inclui isso produtos como fruto, látex, resina, tá? Principalmente, tá? Nós podemos citar o açaí, o cupuaçu, é um produto florestal aí, não madeireiro, tá? Que tem uma importância muito grande e econômica aí, nós sabemos. Então aqui só o destaque, né, para a seringueira, muito utilizada, né, na região lá norte do Brasil, principalmente na região amazônica, para a produção da borracha, né? Nós temos aqui o caju também, né? E o cacau, né, que é muito utilizado para a produção do chocolate, do chocolate aí, né? Principalmente aí no norte do Brasil. Então, destacando então, temos produtos florestais madeireiros e produtos florestais não madeireiros. E o conjunto de todos esses produtos, eles trazem uma importância muito grande para a área de tecnologia da madeira. Então, há uma importância e uma qualidade aí diferente para cada tipo de produto, como eu falei nas aulas anteriores, e isso faz com que haja uma interação aí e uma classificação aí diferente para cada tipo de produto. Por isso que é muito importante tanto avaliar a madeira para esses produtos florestais madeireiros, quanto aí para a gente também saber que existem produtos aí florestais não madeireiros de grande importância e diversidade, principalmente quando se trata de importância econômica. Tá, então aqui são algumas referências recomendadas: livro de anatomia da madeira, livro de secagem da madeira, que falei uma parte aqui dessa aula de secagem, tá? Principalmente do Galvão aí, de Jankowski. E o do Vital também, né, do Benedito Vital, planejamento e operação de serrarias, que é um pouquinho dessa parte também de serraria e secagem aí da madeira. Tá bom? Então, bons estudos.